nós somos morada sua, Espírito Santo. Vem nessa noite, através dessa mensagem, ministrar aos nossos corações e trazer e multiplicar o avivamento que tu já tens feito na nossa nação, o avivamento que tu já tens feito na nossa cidade e que tu tens nos dado o privilégio de fazer parte. Nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Bruno e Jéssica. Glória a Deus pelos nossos voluntários. Amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos lá, a tecnologia me ajuda. Glória a Deus. Nós vamos começar uma série de mensagens que tem o nome de dons espirituais. Mas para falar de dons espirituais, nós temos que falar de quem concede os dons espirituais. Nós vamos construir ao longo das próximas 5 semanas, hoje é a primeira, mais 4 domingos, as mensagens que vão trazer o entendimento que eu e você precisamos ter sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu já estou te falando, isso aqui já é uma introdução de que o tema da mensagem dessa noite é a pessoa do Espírito Santo. A mensagem do domingo que vem vai ter o tema a obra do Espírito Santo. Daqui 2 domingos nós vamos falar dos frutos do Espírito Santo, os frutos daqueles que andam com o Espírito Santo dentro de si e professam uma fé que tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No 4º domingo nós falaremos sim dos dons do Espírito. E no 5º domingo nós falaremos sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos aprender e através desse conteúdo a nossa vida, as nossas casas, a nossa comunidade de fé vai ser transformada, amém? Amém, glória a Deus. E para começar, como é que a gente começa? A gente começa do começo. Lá na criação, lá em Gênesis 1, no verso 1, adivinha? Ele estava presente e eu quero te mostrar com as escrituras. Coloca para nós Gênesis 1, no verso 1 em diante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele vai ser encontrado no Antigo Testamento de 3 formas, nas palavras no hebraico, ruah, R-U-A-H, no grego, pneuma, e no latim, espíritos. Palavras que vão de forma diferente falar sobre o Espírito de Deus, 389 vezes só no Antigo Testamento. O Espírito de Deus estava no Gênesis 1. O Espírito de Deus estava quando nada havia, quando nada existia, na face do abismo. E quando a gente vai falar de Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao fazer estudos e se aprofundar nessa palavra, nós vamos ver e entender que talvez não só a nossa, mas muitas comunidades de fé, até mesmo as escolas teológicas, têm um infeliz hábito talvez de não estudar tanto e não propagar tanto a mensagem da pessoa do Espírito Santo. Existem N motivos para isso, mas não é isso que é o foco dessa noite. O importante é que nós vamos focar no Espírito Santo, amém? Nós vamos entender que eu e você precisamos entender e reconhecer a figura do Espírito Santo na minha e na tua vida, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Isso não tem só a ver com o estudo que a gente coloca em prática, tem a ver com aquilo que eu e você somos imagem e semelhança. E no verso 26, coloca para nós Gênesis 1, 26, você vai entender isso junto comigo. E Deus disse: façamos o ser humano. Façamos em que conjugação? Professores aí de português, pedagogos, é no plural. Façamos o ser humano, a nossa imagem é plural, conforme a nossa semelhança. Nós somos criados, e por isso nós já começamos a entrar na mensagem, na introdução, a entender que a nossa identidade não é só a identidade de Cristo, mas é a identidade de Deus Pai, de Cristo e do Espírito Santo, porque nós somos criados através dele também. E com isso nós vamos entender a pessoa do Espírito Santo em todos esses momentos bíblicos, 389 vezes que é mencionado o sopro de vida, o fôlego de Deus que é soprado sobre Adão no Éden,
vai ser chamado de pneuma. E dentro das palavras, como em João 14:16, a palavra grega usada em João 14:16 para outro é allos, A-L-L-O-S, que significa um outro do mesmo tipo, porque existe uma palavra grega que é heteros, que significa um outro de um tipo diferente. Por que nós temos que fazer essa separação? Não é heteros, é allos, porque existem pessoas que por falta de ensino e do conhecimento, elas acham que o Espírito Santo seria uma força anexa, uma força menor, e nós temos que entender que ele é um allos, ele é um outro do mesmo tipo de Deus Pai, do mesmo tipo de Jesus Cristo. Então a Trindade, ela não tem escalabilidade de maior e menor, ela é uníssona, eles têm o mesmo poder, eles governam e reinam sobre a minha e a tua vida, de forma igualitária. E nós precisamos entender isso para a gente reconhecer a presença do Espírito Santo na minha vida diária e na tua vida diária, meus irmãos. A palavra Paracletos é a palavra que vai entender, vai traduzir ele como nosso Consolador. Quantos já ouviram o Espírito Santo ser chamado daquele que é o Consolador? Amém? 12 foi só o que Jesus precisou. Amém? Estou brincando. Estamos juntos. Glória a Deus. Mas para falar disso e para continuar falando nessa noite, eu quero te convidar. Nós vamos adentrar alguns textos bíblicos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele estava numa forma no Antigo Testamento, e ele vai mudar a característica com a qual ele se relaciona com todos os homens. A cruz de Cristo trouxe a salvação. Uma das maiores graças e maravilhas que eu e você podemos ter é a salvação. Nós somos salvos por meio de Cristo, não por causa das nossas obras. Foi o que ele fez na cruz e a sua ressurreição, que o Pai o tirou da sombra da morte e o colocou em vida, ressurreto, que eu e você somos salvos. Mas é por causa do Espírito Santo que eu e você temos a capacidade de nos relacionarmos com Deus 24 horas por dia, qualquer minuto e segundo que você quiser. E isso muda tudo entre eu e você, que somos pós-cruz, para qualquer outro cristão que é antes da cruz, para qualquer outro crente, porque antes da cruz ainda estava chegando o Cristo era uma promessa. Mas vocês estão comigo, amém? Para qualquer outro crente, antes da cruz, o relacionamento com o Espírito era diferente. Haviam escolhidos, haviam profetas determinados, gurus espirituais. O relacionamento com o Espírito de Deus era diferente no Antigo Testamento. E após a nova aliança, isso começa a ter de ser e se tornar disponível para todo aquele que nele crê. Confesse o nome de Jesus e receba o Espírito Santo no seu coração. E a partir desse momento ele habita dentro de todo aquele que confessa Jesus. Mas nós já vamos chegar nesse tempo bíblico. Antes disso, eu quero mostrar para você nas Escrituras momentos em que a promessa aconteceu. A promessa de que haveria um tempo que o Espírito Santo seria derramado na vida daqueles que crescem em Jesus. Lá em Joel, coloca para nós o profeta Joel, capítulo 2, verso 28. O profeta Joel, no capítulo 2, no verso 28, vai dizer: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Derramarei o meu ruá, derramarei o meu pneuma sobre toda a humanidade. E essa promessa, ela começa a ser construída. O profeta Isaías também vai afirmar isso, Jeremias. E ela vai apontar para um momento histórico que demora muito tempo. De Gênesis, que nós começamos, nós já estamos em Joel, e nós vamos chegar no capítulo de Atos 1. Atos 1, muitos de vocês sabem, existe uma razão por quê e pela qual. Atos 1 antecede um momento muito importante, histórico, na vida da igreja primitiva e na vida dos apóstolos. Nós vamos fazer a partir de agora
a leitura bíblica de Atos 1. E nós vamos ter uma exposição sobre Atos 1 dentro desse entendimento. Nós só estamos na introdução e quem não quer ficar de fora do restante, amém? Atos capítulo 1, verso 1 em diante. O evangelista Lucas foi o evangelista que escreveu o livro de Atos. Ele era um gentil, não era judeu, ele era médico, e ele é um escritor desse capítulo, desse livro. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Deixa aí para nós. Depois de haver dado mandamentos, Jesus ensinou por meio do Espírito Santo. Jesus em vários momentos vai dizer: ei, eu só faço o que o Pai me fala. E aqui em Atos 1, versículo 3, vai dizer: ei, tudo que ele fazia pelo meio do Espírito Santo. Jesus, Deus encarnado, Deus Filho, agia e operava nessa terra por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai. E nós, após a cruz, após Marcos 16, 15, o chamado da grande comissão: aqueles que crerem em mim, imporão a mão sobre os enfermos, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Vão pelo mundo todo, pregue o evangelho. Aquele que crer será salvo. Aqui mais uma vez está falando que eu e você podemos imitar Cristo e sermos como Jesus, agentes de transformação por meio do Espírito Santo, porque é exatamente isso que Jesus fez nessa terra. Depois de ter padecido, depois de ter morrido, verso 3, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. É muito importante que eu e você aprendamos das Escrituras, meus irmãos, que Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. O significado do contexto disso é que seria como provas judiciais, provas que se apresentariam diante de um juiz e que ele aceitaria. É isso que tem o significado de provas incontestáveis. E ele compartilhou por 40 dias com os discípulos, com os apóstolos, sobre as coisas do reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João Batista, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Fala comigo, dentro de poucos dias. Grava poucos dias. Amém. Lucas 24, 46, saindo de Atos 1 por 1 minuto, e nós vamos ler o que Lucas 24, 46 ao 49 diz. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fala, revestidos de poder. Amém. Dentro de poucos dias, eles seriam revestidos de poder. O profeta Joel fala talvez 1 milênio antes. Eu não peguei a data exata, amém? Eu posso falar 1 ano sobre o Espírito Santo para vocês. Eu só não peguei a data de Joel até Atos 1. Estamos juntos? Glória a Deus. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, verso 5 de Atos 1. E aqui começa a acontecer o que havia sido prometido e aquilo que já nós sabemos em partes. Verso 6 de Atos 1. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Os discípulos, meus irmãos, assim como eu, faziam perguntas que Jesus não gostava. Às vezes eu faço pergunta para Deus que eu acho que Ele não gosta, só para você saber.
Jesus respondeu no verso 7: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ei, Jesus está dizendo, vocês querem descobrir o sexo dos anjos? Sabia que na Bíblia não diz o sexo dos anjos? Esse é um mistério do Senhor. Eles estão preocupados com o Jesus messiânico, com o Messias político. E Jesus vem anunciar a mensagem do reino dos céus. Ele não vem se tornar um Messias político de Israel, que é o que eles estão perguntando aqui no verso 6 e 7. Eles estão achando ainda 3 anos e meio andando com ele, 3 anos e meio ceando com ele, 3 anos e meio vendo 35 milagres, 3 anos e meio ao lado, aos pés de Cristo, comendo poeira das suas sandálias, e eles ainda estão perguntando se Jesus não é o Messias político. E se identifique um pouco, porque eu acabei de confessar para você que eu faço perguntas difíceis para Deus. E às vezes nós fazemos perguntas que não é o foco. Jesus não estava interessado em política, Jesus não estava interessado em poder no reino da terra. Ele veio para ser rei dos reis sobre a nação brasileira, uruguaia, argentina, japonesa, italiana, alemã, americana. Qual que é a sua descendência? Qual que é a sua história? Ele veio para ser o Messias, o rei dos reis, sobre todas as nações. Ele vai falar para todos os discípulos em Marcos 16, vocês vão até os confins da terra. Qual que é o confim da terra que você é? Eu sou do canto, da curva, do lado esquerdo, do lado do fim do mundo de Brusque. Esse é o confim da terra que ele me achou. Aonde foi que ele te encontrou? Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, eles viram. Jesus ascendeu ao céu, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ele vai voltar, e essa é a parte mais importante da história. Ele vai voltar, aleluia. Eu vou queimar com essa mensagem no meu coração, e você vai queimar comigo, aleluia. Ele vai voltar. Nós só estamos aqui de passagem. Obrigado, Senhor. Vocês o viram subir, ele vai voltar do modo como vocês o viram. Então os apóstolos voltaram para o Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Lembra da onde que o profeta Joel falou? Verso 32, ele disse: vocês vão para Jerusalém, porque vai ser lá que vai se cumprir a promessa. Eles saíram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. Foi no cenáculo que eles tiveram comunhão com Jesus. Foi no cenáculo que eles tiveram a última ceia. Foi no cenáculo que ele deu instruções que mudariam a história da igreja e a minha e a tua vida. Foi no cenáculo que Jesus encarnado entregou os segredos e mistérios do evangelho do reino dos céus. Não de politicagem, não de poder. Ele deu os segredos da vida eterna. Foi no cenáculo que eles foram se reunir para fazer o quê? Nesse momento, no cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Sabe o que eles fizeram depois de Cristo ascender ao céu? Eu preguei alguns meses atrás a mensagem de Filipenses nessa casa, falando sobre unidade e não de unanimidade. Uma igreja como a nossa, e essa foi a mensagem daquela noite, como qualquer outra igreja, nós não viveremos unanimidade. Essa é a mensagem de Filipenses. Mas pastor, agora você está falando
que os apóstolos se reuniram no cenáculo e unanimemente eles oraram pela promessa do Espírito Santo. Sim, uma igreja de unidade não vai falar de unanimidade em vários aspectos. Eu e você não gostaríamos das mesmas roupas. Eu e você não comeremos os mesmos lanches pós-culto. Eu e você não podemos não votar nos mesmos candidatos agora em outubro. Eu e você podemos estudar em escolas diferentes, acreditar teologia diferente, bíblica, sistemática, pós-tribulacionista, atribulacionista, escatologia diferente, exegese diferente, tudo diferente. Mas eu e você devemos ser unânimes na busca de revestimento do poder do Espírito Santo. Isso nós temos que ser unânimes, e é isso que eles estão ensinando aqui. Nós precisamos ser unânimes em desejar o cumprimento da profecia de Joel. Lembra que eu te falei para repetir dentro de poucos dias? Lembra? Eles foram para o cenáculo. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aproximadamente 120 pessoas estavam nesse cenáculo, clamando pelo cumprimento da promessa de Joel, pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo, pelo cumprimento de que quando ele ascendesse, o Espírito Santo ia descer. É isso que está acontecendo aqui. Eles estavam unânimes na oração. E agora eu vou te contar, a igreja, dentro de poucos dias. 8h31, às 9h15, eu e você estamos cansados nesse lugar. Sabe quantos dias eles oraram pelo cumprimento da profecia de Joel? 10 dias. 10 dias. E a palavra acabou de dizer que foi unânime. Unânime para mim é que ninguém bocejou. Unânime para mim é que se todo mundo dormiu, dormiu junto. Se todo mundo acordou para continuar orando, acordou junto, é ou não é? Unânime é unânime. Se a gente fizer a votação de unânime aqui, ela tem que dar 100%. Eu ia fazer uma brincadeira, mas é melhor não fazer. Amém? Unânime é que ninguém vota contrário. Todo mundo da mesma forma, buscando o mesmo objetivo, o cumprimento da profecia de que o Espírito Santo desceria sobre eles. E aí eu quero entrar com você nesse momento, em Atos 2. Eu e você viemos de Gênesis 1, nós passamos por Joel, nós passamos por Lucas, nós passamos por João, mas nós vamos chegar em Atos 2. Atos capítulo 2, no verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Como é bom ser obediente ao Senhor. Olha o que diz o verso 5: eles estavam morando em Jerusalém. Vão para Jerusalém, lá eu vou derramar do meu Espírito, lá ele vai descer. E eles estavam exatamente onde eles deveriam estar. Às vezes o Espírito Santo talvez não se revele a nós, não se manifeste a nós, porque eu e você não estamos onde ele pediu que nós estivéssemos. A grande verdade é que eu e você planejamos trocar de um monte de coisa na nossa vida. Tem gente que planeja trocar de casamento, tem gente que planeja cair, tem gente que planeja o mal, tem gente que planeja trocar de igreja, e amém. Tem gente que planeja um tanto de coisa que não é o que o Espírito Santo pediu para você estar, que não é o que o Espírito Santo pediu para mim fazer. Antes de eu ir para o seminário nos Estados Unidos, eu resisti a uma palavra do Senhor. Sabe o que ele fez? Só faltou me entortar em 3 e me quebrar em 800, para eu entrar no avião que ele queria que eu entrasse. Eu era tipo Jonas, só faltou o peixe me pegar, porque eu estava resistindo a uma palavra do Senhor, que tinha dado uma ordem clara ao meu respeito, que tinha dado uma palavra clara sobre para onde eu deveria ir. Graças a Deus ele colocou uma mulher na minha vida, amém? Ela é mais obediente do que eu, ela é mais crente do que eu. 2 pensam melhor do que 1. Solteiros, pega essa chave.
Vamos casar, irmãos, vamos casar. Eu quero fazer crente de moços com moças da AME, amém? Testemunhos vivos aqui dentro de pureza sexual, de gente que entendeu o propósito, vai formar casamento puro e santo. Vamos falar de coisa difícil? 2024. Não estava no script, mas é porque o Espírito Santo quer falar. Depois de viver uma vida mundana desviado, eu vivi 2 anos e meio de namoro e noivado puro com a minha esposa. E eu clamo por membros, por ovelhas, que vivam o mesmo que eu vi. Depois de um monte de imoralidade, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Superabundou resistência. Para honrar não homens, para honrar o Senhor. Para honrar o Espírito Santo. Que nós possamos viver isso como comunidade de fé. Que nós, mais pastores, comecem a falar e voltar a falar sobre pureza sexual. Sobre se guardar por Espírito Santo. Sobre entender que nós somos templo e habitação dele. Quando você está diante de uma tentação, que o teu corpo, os teus olhos olham, o teu estômago aqui ele se remexe e fala assim para você, não faça isso, você sabe que é errado. Não é a igreja, não é o pastor, é o Espírito Santo te falando para não fazer. A partir de hoje você começa a entender, quando não é a sua cabeça, não é anjinho, é o Espírito Santo falando para você, e não vai por esse caminho. Não entra por essa porta, esse lugar é lugar de abismo. Eu tenho um caminho de vida, e vida em abundância para você. É isso que o Espírito Santo fala. Mas ainda em Atos 2, assim, verso 6, Atos 2, 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Pula para o verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Na manifestação do Espírito Santo, em Atos 2, eles tiveram que lidar com zombaria e deboche. E sabe o que me chama a atenção? Que desde 2019, 2020, quando eu aprendi a ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, a gente lida com zombaria e deboche. E está tudo bem. Eu já estou preparado lá por Atos 5, 27, a lidar com a diversidade de quem debocha do Espírito Santo, de quem debocha de uma pessoa da Trindade, de quem debocha do agir de um Deus triuno. Eu não tenho essa coragem. Eu, pelo contrário, eu vou continuar pregando sobre o Espírito Santo e querendo viver os frutos dele dentro do meu coração e da comunidade que eu prego. Aleluia. Aí, quando teve zombaria, desprezo, e pergunta se eles estavam bêbados por causa do Espírito Santo, sabe quem se levantou? Eu amo Pedro, o apóstolo Pedro, ele é maravilhoso. Ele é um cara extremamente usado nas Escrituras para demonstrar para mim e para você como o coração de um discípulo, de um apóstolo que vai ser muito usado, pode se transformar em algo negativo. Quando ele responde para Cristo que ele não queria que Jesus fosse para a cruz, e esse só podia ser um propósito de Satanás e não de Deus, porque Jesus traria a salvação aos gentios, Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Mas o mesmo Cristo diz para o mesmo Pedro: tu és pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, se a gente erra com Cristo, nós temos a chance de nos redimirmos ao ponto desse nível de confiança. Ele confiou o princípio da igreja primitiva a Pedro. E aqui em Atos 2, no verso 14, quem levanta para defender é Pedro, a manifestação do Espírito Santo. E o verso 14 diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz. Quem que vai erguer a voz junto conosco para se dirigir a uma multidão e defender o Espírito Santo? Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer.
esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aqui ele paracita Joel. Verso 17 de Atos 2: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Tem gente com a mão levantada recebendo. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visão, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem quer invocar o nome do Senhor? Dê uma salva de palmas para Jesus. Quem quer ser salvo? Aleluia! Aleluia! Sabe, esse é como se fosse um segundo tetelestai. Está consumado o que o profeta Joel profetizou. Está consumado a abertura que o meu e o teu coração tem para receber o Espírito Santo. Nós sonharemos, nós teremos visões. Eu não sei se vai ser na juventude, mas eu já sonho demais. Eu quero evangelizar, eu quero ser cansado de falar disso. Se tiver que ser zombado, vão ser zombados pelo Espírito Santo, em nome dEle. Mas que eu e você nessa noite tenhamos o entendimento genuíno e completo daquilo que significa a pessoa do Espírito Santo. Ele não é sequer 1 milímetro menor que Deus Pai e Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Espírito Santo de Deus, que teve desde Gênesis 1, habitando sobre a face das águas. Ele é o Espírito, o Ruá, que soprou sobre os pulmões de Adão. O sopro de vida, o fôlego, tem a mesma palavra Ruá. E eu e você temos que entender a dimensão desse Deus da Trindade, que eu e você temos a habilidade pós-cruz de termos Ele vivendo dentro do nosso coração, de termos Ele à disposição das nossas casas, dos nossos relacionamentos, do controle da nossa televisão, das teclas do nosso notebook, das teclas do nosso iPhone. O Espírito Santo fala: não, meu filho, esse não é o caminho que eu tenho para você. Deus falou comigo quando eu estava no mundo, irmãos. A minha história é bem louca. Eu era louco e Deus, Ele veio para os loucos. A palavra fala que Ele veio para os doentes, não para aqueles que eram bons. Eu sempre conto isso e vou permanecer contando. Quando eu saio do mundo, vou para a igreja, meus amigos vêm: agora tu é o santinho. Eu falei: não, é que eu sou tão ruim, mas tão ruim, que eu preciso ir para a igreja, irmão. Vocês estão entendendo? Eles estão confusos até hoje, mas amém. O Espírito Santo apontou o caminho que eu deveria percorrer. Sabe o que aconteceu comigo? Até hoje eu não me arrependo desse caminho. Até hoje eu não tenho saudade 0,00000000001% das decisões que eu tomei baseada nas direções do Espírito Santo. Ele me deu uma família, Ele me deu um casamento, Ele me deu uma vida com Ele. Sabe por que eu estou falando isso? Não é para falar de mim, é para falar que Ele tem as mesmas coisas disponíveis para você. Ele tem caminho de retidão, Ele tem caminho de paz. Paz que excede todo entendimento. Paz, aquela paz de Cristo. Cristo estava no meio de uma tempestade, e enquanto os discípulos estavam tudo doido no navio, no barco, Ele estava dormindo. Paz que quando eu tenho problemas, eu não mais fico aflito, porque o Espírito Santo dEle, que habita em mim, de forma excepcional e extraordinariamente difícil de compreender, Ele dá paz. Nesse mundo em que dinheiro, empresa, CNPJ, troca de político A para político B, ele rouba a paz. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem a paz roubada. O máximo que acontece, meus irmãos, o máximo é a gente ficar aflito por 1 minuto. Aí a gente entende a resposta dos céus que eu e você temos que dar, é dizer: ei, Espírito Santo, vem no meu coração agora. Entra nessa área que está me afligindo. Entra nessa ansiedade, entra nessa tristeza, entra nesse abismo, entra nessa trajetória errada, corrige a minha rota. Entra nas áreas que eu ainda não liberei você entrar.
Entra na pureza do meu coração, entra na pureza dos meus olhos, entra na pureza das minhas mãos. Entra, Espírito Santo, você é bem-vindo. Ele não me desamparou. Sabe, Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu não estou falando de dinheiro. Deus é um Deus bom. A bondade de Deus, ela é sem fim. E nós viemos aqui nessa noite para receber esse Espírito Santo. Se alguém não tinha um entendimento completo, a partir de agora você começa a ter. Você começa a caminhar numa plenitude de fé, que você convida o Espírito Santo a andar com você todos os dias. Ele é esse Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. É o Espírito Santo. Não tem vozinha do bem, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo que habita dentro de você. E debaixo dessa palavra, eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite a viver algo novo e diferente. A gente se mover de forma diferente, nessa casa inclusive. Nessa noite o convite para a oração, tanto quanto receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se assim você deseja, levanta a sua mão mais alto que você puder. Ei, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, aleluia, dê uma salva de palmas para eles. Vem à frente, nós vamos orar. Vem à frente, o nosso time de oração quer te encontrar aqui. Quem quer aceitar Jesus, vem junto. Ó, tem um jovem vindo, 5 ou 6 levantaram a mão. 0,000 vergonha. Isso é o Espírito Santo que faz. Isso não é orador. Isso não é estudo. Isso é o convencimento do poder do Espírito Santo. O pastor Sam Storms, que é autor do livro da Escola Desperte que a gente ministra, ele fala que o maior poder que ele já viu acontecer foi a transformação do coração dele.